Bom dia, pessoal. Estamos dando início à nossa coletiva sobre estatísticas monetárias e de crédito com Fernando Rocha, chefe de Departamento de Estatísticas aqui do Banco Central. O Fernando vai começar a apresentação e depois, claro, fica à disposição para perguntas e elas podem ser feitas também pelo chat. Eu peço aos colegas que se identifiquem com o nome e veículo. Fernando, é com você. Perfeito, Natan, muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos dar, então, início à divulgação das estatísticas monetárias e de crédito para julho de 2024. E, na divulgação de hoje, antes de começar propriamente a divulgar as estatísticas de crédito, a gente vai começar pela divulgação daquele indicador que nós chamamos de muro em inglês, que é o indicador que compara o total do endividamento dos clientes de instituições financeiras com cartões de crédito rotativo com a dívida original. A gente já comenta isso aqui, todas as notas. Existe uma legislação aprovada e uma regulamentação definida no Conselho Monetário Nacional de que as instituições financeiras são proibidas de cobrar, a título de juros e encargos sobre a dívida, um valor maior do que a dívida em si. Então, assim, o valor dos juros e encargos cobrados tem um limite legal, que é o valor da dívida original. Quando se chega a esse limite, as instituições não podem mais cobrar juros nem encargos sobre aquela dívida. A partir de essa regulamentação entrou em vigor em janeiro de 2024. A partir, então, de fevereiro de 2024, o Banco Central entrou em contato com uma amostra de 15 instituições financeiras, que representavam mais ou menos 80% desse mercado, e começou a reportar esses indicadores na nota para a imprensa e no site do Banco Central mensalmente. A partir deste mês, em função da resolução do Banco Central número 468 deste ano, o Banco Central ampliou o número de instituições financeiras que reportam essa informação para a gente. Dessa amostra de 15 instituições, foi ampliado para todas aquelas instituições financeiras que atuam no mercado de crédito, que reportam informações para que a gente compile as estatísticas de crédito, e que tenham operações nesse mercado de cartão de crédito a cada mês. Então, essas instituições passaram a informar os seus dados para a gente, eles passaram por um processo de validação estatístico dos indicadores e nós estamos divulgando hoje. A página onde essas estatísticas estão divulgadas é a mesma que estava anteriormente. Vocês entram em estatísticas, taxas de juros e depois juros acumulados no cartão de crédito. Nesta divulgação relativa ao mês de julho, nós temos 63 instituições reportando, ou seja, nós passamos de uma amostra de 15 instituições para um universo de 63 instituições financeiras, dando o quadro mais completo, em termos de indicadores estatísticos, do acompanhamento daquela legislação e da regulamentação subsequente. Então, uma coisa que eu devo chamar a atenção hoje é que, com esses dados das 63 instituições, que vocês podem encontrar no site do Banco Central, nós publicamos hoje que 4 dessas 63 instituições, 4 informaram para o Banco Central que essa relação entre juros e encargos e a dívida original foi maior do que 100% no final do mês de julho. Então, potencialmente, assim, a verificar, mas isso é uma evidência possível de uma infração àquela legislação definida e à regulamentação estabelecida pelo Congresso Nacional. São essas instituições Via Certa Financiadora, que reportou ao Banco Central 115,6%, o Banco XP, que informou ao Banco Central 208,3%, o Banco Cooperativo Sicoob com 363,3% e o Banco Rendimento SA com 971,4%. Eu só devo fazer uma observação aqui, a partir da minha experiência como compilador estatístico, que neste último caso eu tenho uma forte impressão de que pode se tratar de um erro, de um equívoco na prestação de informações ao Banco Central, por exemplo, errando a digitação dessa prestação de informações, em vez de ser 971, é bastante provável que seja 97,1. O Banco Central entrou em contato com todas essas instituições, o Departamento de Estatística do Banco Central entrou em contato com todas essas instituições. No caso do Banco Rendimento, não houve resposta ao contato feito.
No caso da Via Certa, após o contato do Banco Central, essa informação foi retificada e o dado que foi publicado hoje já é a informação após essa revisão pela instituição financeira. No caso do Banco XP e do Banco Cooperativo Sicoob, foram informados ao Banco Central que isso se trata de poucos casos, né? Vocês conhecem essa estatística, ela se refere ao percentil 100, ou seja, o último, a gente divide a carteira de cada instituição em 100 partes iguais, esse último centésimo que tem a relação juros e encargos em relação à dívida original mais elevada. Segundo essas instituições, são poucos casos específicos e as instituições já teriam tomado providências para que os clientes não sejam impactados. Essas providências foram tomadas após o mês de julho e eles mantiveram os dados reportados ao Banco Central. Em relação a esses casos, o Banco Central está acompanhando os casos que indicam percentuais acima do permitido em lei e orientando as instituições quanto ao envio correto das informações. Nos casos em que for verificado que os percentuais estão acima do teto devido a cobranças indevidas e não ao envio das informações, essas instituições estão sujeitas à ação de supervisão e às sanções cabíveis, né? Então, feito esse destaque com os dados recebidos hoje, vamos passar a uma análise rápida das informações que, como eu disse, estão na página do Banco Central disponíveis a todo mundo. A gente teve uma mudança na minha avaliação, quando a gente incorpora 63 instituições em relação às 15 anteriores, porque a gente tem uma visão mais completa do mercado, né? Então, anteriormente, nós tínhamos entre 3 e 4 instituições, né? Do total de 15, ou seja, menos de um terço dessas instituições, reportavam ao Banco Central que, no percentil mais elevado, no percentil 100, a relação era 100%, ou seja, a lei tinha se tornado efetiva e tinham sido interrompidas as cobranças de juros daqueles clientes. No caso das 63 instituições, nós tivemos, como vocês podem ver na página do Banco Central, 29 instituições financeiras que informaram que o seu percentil 100 estava em exatamente 100%, ou seja, a gente passou de menos de um terço para quase metade das instituições financeiras, né? Para 29 das 63, portanto, né, para os clientes dessas instituições, que o seu endividamento chegou a 100%, a legislação foi efetiva no sentido de interromper a cobrança de juros e encargos sobre as dívidas desses cartões de crédito, né? Se a gente fizer economicamente uma lista de 90%, quem chegou a 90%, nós temos que 43 instituições, né, mais de 2/3, reportam relações de dívida de juros e encargos sobre dívida original acima de 90%. Inclusive, com a expansão desse universo, a gente percebe que tem clientes que estão acima de 90%, mesmo no percentil 75 em 5 casos e 1 caso no percentil 50. Então, a gente tem uma instituição que a mediana da distribuição já está acima de 90%. Isso mostra e reforça aquela ideia que a gente já tinha sempre indicando a cada mês, que o mercado de cartões de crédito brasileiro tem diversas taxas de juros, tanto dentro de uma instituição financeira, né, quanto na comparação de uma instituição financeira com as outras, né? Essa parte da comparação entre instituições financeiras, vocês já viam nas taxas de juros, na página de taxa de juros, que tem a taxa média de juros de cada instituição financeira, e agora também conseguem ver uma discriminação, né, uma segmentação dos 4 percentis, né, os primeiros 25%, depois a metade dos clientes, depois 75% e até, né, os clientes mais endividados de cada instituição, mostrando que eles têm perfis diferentes, derivados, claro, de perfil, de risco, de característica das operações, prazo e tudo mais. Então, acho que esse indicador fornece uma visão mais abrangente, mais completa do mercado de crédito, completando, ou seja, sendo uma informação adicional em relação às estatísticas de taxa de juros, de saldos, de concessões, de inadimplência, de prazos, que são divulgados normalmente nas estatísticas de crédito. Bom, com isso, eu acho que as informações que eu tinha preparado sobre o indicador do muro inglês são essas e vocês podem consultar esses dados no site do Banco Central, baixar as informações na forma de uma planilha para fazer uma análise que acharem mais adequada, né?
Então, eu vou passar agora para as tabelas da nota para a imprensa, começando pela tabela 1, que tem o crédito ampliado ao setor não financeiro, que é a estatística de crédito mais abrangente que tem na economia. Em julho, esse montante total de crédito disponibilizado para o setor não financeiro brasileiro, seja pelas instituições financeiras, seja captações no mercado de capitais, seja por empréstimos externos e outros mecanismos de fornecimento de recursos por não residentes, esse total somou 19,5 trilhões de reais, o que equivale a mais de uma vez e meia ao PIB brasileiro, 158,5% do PIB brasileiro, com um crescimento de 0,9% no mês, sendo que o principal componente que cresceu no mês de julho foram os títulos de dívida, que cresceram 0,8%, puxados pelaquela parte dos títulos da dívida pública, né? Esse caso a gente vai abordar com mais detalhes na sexta-feira, na divulgação das estatísticas fiscais, quando a gente estiver tratando da dívida bruta ou da dívida líquida, e não precisamos entrar em mais detalhes aqui, né? Os outros dois componentes, o saldo da dívida externa aumentou 2%, a gente tem, nesse caso, uma tendência de aumento, né, impactada pela depreciação cambial de 2,7% no mês, que faz com que esses saldos se elevem quando medidos em reais. E os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional foram os menos dinâmicos no mês de julho, crescendo 0,4%. Esses empréstimos a gente vai detalhar quando estiver tratando das demais tabelas da nota para a imprensa, né? Nos últimos 12 meses, o crédito ampliado mantém o crescimento acima de 10%, em 2 dígitos, né? Cresceu 10,5%. Né? Quase 60% desse crescimento do crédito ampliado ao setor não financeiro nos últimos 12 meses foi devido exatamente aos títulos de dívida, que cresceram 13,4%, e dentro desses títulos de dívida também se destacou a dívida pública, né? Quando a gente sai do crédito ampliado ao setor financeiro, que inclui o crédito fornecido ao governo, e olha só aquele crédito fornecido às empresas, seja no empréstimo do Sistema Financeiro Nacional, seja o mercado de capitais privados ou a dívida externa, esse crédito ampliado para as empresas somou 6,7 trilhões, o que dá 54,6% do PIB brasileiro, e cresceu 1,2% no mês e 9,1% em 12 meses, né? No caso do mês de julho, o principal responsável por esse crescimento foi a dívida externa, né, o saldo em reais da dívida externa, porque eles cresceram 2,3%, mas a gente sabe que teve uma depreciação cambial de 2,7% que impacta o aumento desses saldos, né? Já quando a gente olha em 12 meses, o principal responsável por esse crescimento, como vem sendo há bastante tempo, e a gente sempre destaca isso na nota para a imprensa, foram os títulos de dívida privados, que cresceram 18,5% e foram quase 2/3 do crescimento total, né, do crédito ampliado para empresas, 63% na prática, né? Eu acho que essas informações, né, vocês viram que no mês de julho, ou no acumulado em 12 meses, a gente destacou fundamentalmente o mercado de capitais privado e dívida externa, que são dois elementos que não estão presentes, na maioria das vezes, na nossa análise de crédito, que foca sempre os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. Mas eu acho que isso ressalta a importância dessa estatística, pois a gente vê que o crédito total para as empresas é dividido em 3 partes quase iguais, cada uma delas com, por volta, um pouco mais de 2 trilhões de reais de saldo, que são os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, com saldo de 2,2 trilhões, os títulos de dívida privada ou instrumentos securitizados com 2,3 trilhões, né? Esse saldo já é maior do que o saldo dos empréstimos a empresas feitos pelas instituições do sistema financeiro, e a dívida externa com 2,1 trilhões, né? Então, a gente tem essa divisão em 3 partes quase iguais, mostrando que uma avaliação mais completa e abrangente do crédito para as empresas no país necessita dessas informações, e é por isso que se justifica o esforço do Banco Central em compilar esses dados e divulgar, né? Na sequência da nota, a partir da tabela 2, o nosso foco vai ser nos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, para os quais nós temos mais informações em termos de saldos, concessões, taxa de juros e inadimplência, e vamos comentar cada um desses aspectos com os dados de julho, né?
Quando a gente olha os créditos do Sistema Financeiro Nacional, seja para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, esse saldo chegou a 6,7 trilhões e teve um crescimento de 0,4%, né, por cento no mês. No mês, quando a gente segmenta tradicionalmente em crédito livre e crédito direcionado, quem cresceu mais foi o crédito direcionado, com 0,7%, o crédito livre crescendo apenas 0,2%. E no caso da outra segmentação entre pessoas físicas e jurídicas, as pessoas físicas foram quem conseguiram puxar a evolução do crédito, crescendo 0,6%, sendo que o crédito às empresas permaneceu estagnado, teve uma variação negativa de 0,1%, permaneceu estável no mês, né? Então, quando a gente compõe essas duas informações, a gente vê que o crédito livre para pessoas jurídicas teve uma redução no mês, né, limitando a expansão do crédito nesse período. Quando a gente olha um período de tempo mais longo, né, nos últimos 12 meses, a gente vê que permanece, embora de uma maneira atenuada ou mais lenta, né, uma desaceleração na evolução dos saldos. Os saldos continuam crescendo, mas nesse mês cresceram ligeiramente menos do que no mês anterior, né, e que é uma coisa que a gente vê mês a mês, desde o pico recente, que dependendo da série, mas em geral ficou ali por volta de fevereiro de 2025. Então, o crédito total cresceu 10,7% nos últimos 12 meses encerrados em julho deste ano, e se a gente olhar os dados de junho, eles eram ligeiramente maiores, 10,8%. Então, a gente pode dizer que a taxa de crescimento ou permaneceu estável ou teve uma ligeira desaceleração, né? Como essa desaceleração já vem de fevereiro para março, para abril, para maio, para junho e agora em julho, né? De uma forma não linear, claro, mas eu acho que teve uma nova desaceleração, ainda que ligeira, nos dados de julho. Se a gente olha as segmentações, o crédito para pessoas físicas cresceu 11,5% em julho, né? É o quarto mês de desaceleração, lá comparando, nesse caso, com março, que foi o pico recente. No crédito para pessoas jurídicas, né, em função daquela evolução do direcionado, a gente teve, ao contrário da tendência geral, uma aceleração. Eles passaram de 8,9% no mês de junho para 9,5% no mês de julho. E isso ainda está abaixo do pico recente de fevereiro, que tinha registrado uma expansão de 11,5%, né? Mas a taxa do crédito livre também desacelerou ligeiramente, de 9,5% para 9,4%, nesse mesmo período, similar ao crédito total. E o crédito direcionado permaneceu com a mesma taxa de crescimento, 12,5%, do mês anterior. Na verdade, maio, junho e julho, a taxa de expansão do crédito direcionado permaneceu a mesma, né? Então, acho que se mantém a tendência de desaceleração, mas nesse mês ela foi bastante atenuada, né? Quando a gente olha as concessões, né, a gente já viu um crescimento de 0,4% nos saldos. Quando a gente olha as concessões do mês, comparando julho com junho, depois de dessazonalizar as séries, houve uma redução de 0,3% nas concessões, nesse caso, as concessões do crédito livre crescendo mais e as do direcionado se reduzindo. As concessões do crédito livre cresceram 0,8%, né? No caso das concessões entre pessoas físicas e jurídicas, a gente teve uma expansão, né, do crédito das concessões de crédito para empresas nessas séries dessazonalizadas de 2,5%, enquanto a das famílias tiveram uma redução, né, de 2%, né? Mostrando que nas séries dessazonalizadas a gente teve um mês de menor dinamismo na concessão de crédito, que é uma coisa que conversa, de uma certa forma, com a evolução dos saldos e a desaceleração que a gente vem apontando. No caso das taxas de juros, a gente estava observando uma tendência de crescimento das taxas de juros, mas neste mês houve uma redução, né? A taxa de juros, na média das novas concessões de todo o crédito na economia de pessoas jurídicas, físicas, crédito livre e direcionado, atingiu 31,4% no mês, com uma redução de 0,3 ponto percentual em relação a junho. Claro, quando a gente olha os 12 meses, a tendência é aquela mencionada anteriormente de aumento, né, crescimento de 3,6%, né? Esse crescimento, essa redução
na taxa de juros média deste mês foi puxado pelas operações com pessoas físicas, que se reduziram 0,4 ponto percentual, porque aquelas operações com pessoas jurídicas elas aumentaram, né? Os níveis continuam bastante diferentes. O nível da taxa de juros nas operações para a pessoa jurídica, na média, chegou a 21,6%, enquanto das pessoas físicas é mais elevado, 35,9%, né? Quando a gente olha os spreads, que é a diferença entre a estimativa do que o banco paga na captação dos recursos e o que ele recebe com as taxas de juros, a diferença entre essas duas partes, o spread, se reduziu também no mês, 0,2 ponto percentual, o mesmo percentual de redução das taxas de juros e atingiu 20,3%, né? Ou 20,3 pontos percentuais, melhor dizendo. Ou seja, as taxas de captação no mês permaneceram estáveis, né, enquanto você teve uma redução tanto nas taxas de aplicação, ou seja, nas taxas de juros, quanto na redução dos spreads. Se a gente olhar só para as operações de crédito livre, que são aquelas operações mais diretamente afetadas pelas condições econômicas, né, já que as taxas de juros das operações do crédito direcionado são definidos por leis, ou normas ou regulamentos, no crédito livre a taxa de juros atingiu 45,4% no mês e permaneceu praticamente estável, teve uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual, né, puxada novamente pela redução nas operações com pessoas físicas, né, que atingiram 57,7%, enquanto as operações com pessoas jurídicas elas cresceram e chegaram a 25%, né? Então, também no crédito livre há uma diferença de nível entre a taxa de juros para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. No caso da então, nós já vimos saldos, concessões, taxa de juros, né? O saldo com um pequeno crescimento, concessões com uma ligeira redução de sazonalizada, taxa de juros também tiveram uma redução, e o último componente dessa visão geral da situação do crédito no país é a inadimplência, que cresceu no mês, né? Houve uma expansão de 0,2 ponto percentual no mês na inadimplência, que atingiu um percentual, quando a gente olha o conjunto das operações de crédito, de 3,8% no mês, e quando a gente compara em 12 meses, também houve um crescimento de 0,6%, ou seja, teve um crescimento na inadimplência, seja nos últimos 12 meses, né, ou seja na ponta, quando a gente olha só os dados de julho em relação a junho, né? Se a gente observa essa série de inadimplência, o valor de 3,8% atingido no mês de julho é o maior da série do Banco Central desde maio de 2017. Em maio de 2017, a taxa de inadimplência chegou a 4%, né? Se a gente olha só as operações do crédito livre, a inadimplência no crédito livre chegou a 5,2%, também cresceu os mesmos 0,2 ponto percentual no mês, e esse 5,2% é a maior taxa desde novembro de 2017, que também era de 5,2%, a diferença é a partir da segunda casa decimal. Então, a gente tem, tanto para o crédito total quanto para o crédito livre, né, um aumento de inadimplência, chegando a valores comparáveis aos vistos em 2017. Né? Passando agora, tendo feito essa análise das características mais gerais do crédito, eu queria entrar no detalhe das modalidades que eu acho mais relevantes neste mês, começando com as operações de pessoas jurídicas, né? Só lembrando, a gente teve, no caso das pessoas jurídicas, uma variação de 0,1% no mês, enquanto no crédito livre para as pessoas jurídicas, essa redução foi de 1%, né? Aquilo que eu já havia mencionado antes, né? O crédito direcionado acabou estimulando o aumento dos saldos de crédito neste mês e o crédito livre também. Então, quando a gente olhava o crédito para para pessoas físicas também. Então, quando a gente olhava o crédito livre para pessoas jurídicas, era onde se concentrava, né, a redução dos saldos, né? Então, a nossa ideia agora é detalhar essa redução dos saldos, né? Uma parcela importante dessa redução dos saldos do mês de julho estava na conta de descontos de duplicatas e recebíveis. Houve uma redução tanto nos saldos de 9,3% quanto nas concessões de 4,7%. E o importante aqui é a gente lembrar o que aconteceu nos últimos 2 meses no caso do descontos duplicatas, né? Descontos duplicatas é uma conta que tem uma característica sazonal trimestral bastante clara.
ela tende a crescer saldos e concessões no final de cada trimestre. Então, em junho, março, junho, setembro e dezembro, é de se esperar um crescimento. Mas, neste caso, nos últimos meses, houve uma mudança nesse padrão sazonal em função daquelas medidas do IOF que foram divulgadas ali no final de maio e fizeram e causaram uma antecipação na demanda por esse tipo de modalidade. Então, a gente teve um crescimento muito acentuado em maio, o que a gente, digamos, deveria esperar para junho, aconteceu em maio. Depois, em junho, teve uma redução, né, contrariamente ao fator sazonal. E agora, em julho, a gente tem um comportamento mais ou menos o que seria esperado da série, uma redução, né, dos saldos. Claro que a intensidade é diferente, uma parte disso já tinha sido visto em junho, mas a gente tem, no mês de julho, um comportamento mais próximo do que seria esperado nessa série. Então, o desconto de duplicados reduziu 9,3% nos saldos, reduziu 4,7% nas concessões e é uma das principais explicações do comportamento do crédito livre para pessoas jurídicas como um todo, né? Se a gente passar para o capital de giro, né, no caso do capital de giro, também houve uma redução, ou seja, mostrando que a diminuição dos saldos não se deveu especificamente às características sazonais do crédito da linha de descontos duplicados. No capital de giro, houve uma redução dos saldos de 0,6% no mês, ocorrendo tanto no crédito de curto prazo, que reduziu, puxado, na verdade, pelo crédito de curto prazo, que reduziu 3%, mas o crédito de longo prazo, na modalidade de capital de giro, também se reduziu no mês 0,2%, ou seja, uma redução bem menos expressiva. Eu sempre gosto de comentar que, nesse caso, é uma operação de capital de giro, principalmente no longo prazo. Tipicamente, as empresas destinam a investimentos ou aumento de capacidade produtiva, e a gente acabou de ver a importância do crédito do mercado de capitais privados para essa empresa. Então, a gente sempre comenta que é possível uma substituição do acesso a capital, a recursos de terceiros, saindo do crédito, entrando no mercado de capitais, como uma das explicações do menor dinamismo no capital de giro, né? O capital de giro, por exemplo, de longo prazo, nos últimos 12 meses, expandiu 1,2%. Né? Também houve uma redução nas concessões, quando a gente olha, né, o capital de giro, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. As taxas de juros que a gente viu que subiram para pessoas jurídicas, elas subiram no capital de giro, aumentaram 1,2 ponto percentual no mês, chegaram a 24,9%, 1,2 ponto percentual no mês, é um valor elevado. Então, uma boa parte da explicação do aumento da taxa de juros no crédito livre para pessoas físicas pode ser visto dentro do capital de giro. Né? Um comentário rápido sobre o crédito direcionado para pessoas jurídicas. Né? Nós vimos, já comentamos a aceleração, a gente teve 1,5% de crescimento no mês, 16,1% de crescimento nos últimos 12 meses. Se a gente lembra o resultado de junho, ele foi 14,8%, né? Então teve uma aceleração, um movimento contrário ao do conjunto do crédito. E no caso do crédito para pessoas jurídicas, o destaque são as operações do BNDES, com uma elevação de 1,8% no mês, puxando esse crescimento do crédito direcionado para pessoas jurídicas. Né? Passando para o crédito livre para pessoas físicas, eu queria comentar o comportamento do crédito consignado, do não consignado, do cartão de crédito, e aí nós concluímos essa apresentação inicial. O crédito consignado para pessoas físicas cresceu 0,6% no mês, quando a gente olha o conjunto das modalidades, né, que são o crédito para servidores públicos, para beneficiários e aposentados do INSS, para trabalhadores do setor privado. E esse crescimento no mês de julho, ele voltou a ser puxado pelo setor privado, que cresceu 6,9%. Né? O saldo das operações que a gente classifica como crédito consignado ao setor privado chegou a um pouco menos de 50 bilhões de reais, 49,7 bilhões, e é o maior da série histórica, esse saldo é o maior da série histórica do Banco Central, lembrando que essa modalidade de crédito tem sido impulsionada desde o mês de abril pelo crédito do trabalhador, né, uma nova modalidade de crédito criada, cujo os saldos, né, e as concessões voltaram a crescer.
Né? Quando a gente olha os saldos para beneficiários do INSS e servidores públicos, a gente tem um cenário bem menos dinâmico, com o saldo para beneficiários do INSS crescendo 0,1% e para servidores públicos 0,2%, mostrando que aqui, nesse caso, a gente tem um impacto, né, do crédito ao trabalhador, puxando o dinamismo dessa modalidade. Né? A gente também teve um crescimento forte nas concessões do consignado, cresceram 15,9% no mês, 9,7% em 12 meses, ou seja, né, o crescimento do mês é maior do que o crescimento das concessões nos últimos 12 meses, sendo que a margem, né, as concessões mais recentes, vem puxando essa série. De novo, aqui o destaque são as concessões do consignado privado, elas atingiram 5,1 bilhões de reais em julho, né? Isso foi praticamente o dobro das concessões ocorridas no mês de junho, e elas, no mês de julho, ficaram próximas daquele valor de abril. Né? Então, em abril, foi quando essa nova modalidade começou a ser efetivamente operada, né? Teve um mês inteiro de funcionamento do crédito ao trabalhador. Lá em abril, houve concessões de crédito de 5,6 bilhões. Depois disso, as concessões se reduziram, né, em maio e junho, e agora em julho elas cresceram novamente, né, foram o dobro do mês anterior e quase chegaram ao nível de abril. Né? No caso do INSS, das operações do crédito consignado para o INSS, a gente tem uma situação um pouco que acho que precisa de maiores detalhes. Né? A gente teve um crescimento significativo no mês, um crescimento de 50% nas concessões do crédito consignado a beneficiários do INSS, e elas chegaram a 4,8 bilhões. Né? O que eu acho que precisa chamar a atenção, se vocês olharem na tabela 11, na coluna F, vocês vão ver isso claramente. Né? As concessões do crédito consignado para beneficiários do INSS, de janeiro até abril, elas tinham uma média diária de 8,4, média mensal, desculpe, de 8,4 bilhões. Né? Então, depois disso, em maio, com aquela mudança de regras pela direção do INSS para estabelecer uma maior segurança na concessão de crédito, requisitos de biometria e outras coisas, e pela interrupção das concessões no período de implementação dessa nova política, as concessões se reduziram para a faixa de 3 bilhões. Então, em maio e junho, essas concessões, que no primeiro quadrimestre tinham média mensal de 8,4 bilhões, se reduziram para 3 bilhões. E agora, em julho, elas cresceram para 4,8. Então, ao passar de 3,2 bilhões em junho para 4,8 bilhões em julho, houve um crescimento de 50%. Né? Mas quando a gente compara com os valores do primeiro quadrimestre, esse montante, né, 4,8 contra 8,4, é um pouco mais da metade disso. Então, se a gente olha a comparação do último trimestre de concessões com o trimestre anterior, tem uma redução de 53%. Se a gente olha os dados do acumulado do ano contra o mesmo período do ano anterior, tem uma redução de 29%. Quando a gente olha os últimos 12 meses, tem uma redução de 18%. Né? Então, assim, eu acho que é importante ressaltar tanto o crescimento de 50% nas concessões do mês, olhando o que está acontecendo na margem, né? Provavelmente uma maior normalidade desse funcionamento, mas lembrar também de qual era o nível anterior das concessões. Por fim, nesse caso das taxas de juros, as taxas de juros do crédito consignado, elas estão na tabela 16, elas permaneceram estáveis no mês de julho, em 26,4% ao ano, o mesmo percentual de junho, e eu destacaria aqui o comportamento das taxas de juros do consignado para o trabalhador do setor privado. Ela reduziu no mês 0,8 ponto percentual e atingiu 55,5%. Né? Desde abril, a gente teve uma mudança de nível, né, nessas taxas. Em março, por exemplo, a taxa de juros do consignado aos trabalhadores do setor privado era de 44%. E nos últimos 4 meses, de abril até julho, ela tem oscilado 59, 55,6, 56,3, agora 55,5. Ou seja, houve uma redução na margem,
mas dentro do novo nível de taxa de juros observado desde o lançamento do crédito ao trabalhador. Um último comentário que eu acho importante é sobre inadimplência. A inadimplência do crédito consignado ficou mais ou menos estável, né? uma elevação de 0,1 ponto percentual para 2,5%, mas nesse caso vale a pena mencionar a inadimplência do consignado para os trabalhadores do setor privado. Por dois aspectos. O primeiro é porque ela é mais elevada, atingiu 6% em julho, mas o segundo aspecto é que tem tido uma trajetória de redução nos últimos meses, reduziu 0,4 ponto percentual no mês. Isso é decorrência de concessões muito aceleradas, então tem muito crédito novo nessa modalidade, concedido de abril para cá, né? E com isso a gente aumenta, digamos assim, o estoque de crédito novo e acaba diminuindo, né, proporcionalmente aquela parcela que está inadimplente. Então, essa dinâmica de fortes concessões recentes tem contribuído para reduzir a taxa de inadimplência do consignado privado. Quando a gente passa para o não consignado, o crédito não consignado tem permanecido dinâmico, né? Cresceu 1,6% no mês, cresce 21,3% nos últimos 12 meses. E o destaque aqui é a diferença, ele é o mesmo crédito pessoal, mas a ausência de garantias dele faz com que ele tenha uma taxa de juros bastante mais elevadas, um múltiplo das taxas de juros do consignado. Essa taxa chegou a 104,5% no mês de julho e teve uma redução de 4 pontos percentuais no mês, ou seja, não obstante a redução, né, de 4 pontos percentuais, a taxa ainda é bastante mais elevada do que no consignado, exatamente pela ausência de garantias dessa modalidade. A inadimplência, né, do não consignado também é mais elevada, chegou a 7,9%, enquanto a do consignado, a gente acabou de ver, estava em 2,5%, e cresceu 0,4 ponto percentual no mês de julho, né? A última modalidade é o cartão de crédito, mas, na verdade, o cartão de crédito tem sobre esse mesmo nome modalidades muito diferentes, desde o cartão de crédito à vista até o cartão de crédito rotativo, passando pelo parcelado. Então, o saldo total do cartão de crédito, ou seja, das operações, do conjunto de operações feitas nessas três modalidades, chegou a 640 bilhões de reais no mês, um crescimento de 1,1%, e mais de 3/4 disso, ou seja, 486 bilhões desses 640 são devidos ao cartão de crédito à vista. São aquelas operações tradicionais feitas com cartão de crédito, incluindo também aquela parcela do cartão de crédito parcelada, mas sobre a qual não se explicitam ou não incidem juros, né? Quando a gente olha as outras modalidades, o cartão de crédito à vista cresceu 1,5% no mês, então foi a principal parcela que estimulou o crescimento do cartão de crédito como um todo, enquanto o parcelado ficou estável em termos de saldo e o rotativo se reduziu, 0,5%, né? Esse mesmo cenário é verdadeiro quando a gente olha os comportamentos em 12 meses, né? Também as operações do cartão de crédito à vista são responsáveis por 3/4, praticamente, basicamente, do crescimento do cartão de crédito como um todo. Quando a gente olha as concessões, né, as concessões de novas operações no cartão de crédito, elas cresceram 2,8%, puxada pelo cartão à vista, mas nesse caso também houve um crescimento daquelas operações de cartão de crédito rotativo, que cresceram 1,7%. Eu acho que a dinâmica aqui é de mostrar que a pessoa entra no cartão de crédito rotativo quando não paga a fatura do cartão à vista ou não paga uma parte dessa fatura do cartão à vista. Então, é bastante razoável se esperar que um crescimento mais acelerado do cartão de crédito à vista vá implicar, né, no mês seguinte, um crescimento do cartão de crédito rotativo, né, por uma parcela daquelas pessoas do cartão de crédito à vista que não conseguiram pagar a fatura na íntegra, né? Então, isso explica as taxas de crescimento das concessões do cartão rotativo, né? O cartão rotativo, a gente sempre menciona que é uma modalidade absolutamente emergencial, bastante específica, que deve ser evitada por todos os clientes sempre que possível, porque elas são operações de curtíssimo prazo, com taxas de juros especialmente elevadas. Agora, no mês de julho, chegaram a 446,6%, tem se mantido nesse mesmo nível há bastante tempo. Então,
a recomendação, acho que é evitar utilizar essa pretensa facilidade de cartão de crédito rotativo e, caso não seja possível de nenhum jeito evitar, né, o seu uso, buscar sair dessa modalidade o mais rápido possível, buscando a sua instituição financeira para fazer uma renegociação dessa dívida. Certamente haverá modalidades com taxa de juros muitíssimo mais baixas e melhores condições, ou mesmo buscar em outras instituições financeiras a portabilidade desse crédito em busca de melhores condições, seja de prazo, seja de taxas, né? Um último comentário sobre o crédito hoje são o endividamento das famílias e o comprometimento de renda. Ambas informações estão na tabela 27. E, nos dois casos, o nível da série segue bastante elevado, mas houve redução no mês de julho na comparação com junho, né? No caso do endividamento das famílias, esse montante chegou a 48,7% no mês de junho, na verdade, contra 48,9% no mês de maio. Essa informação é um mês mais defasada em relação às demais da nota para a imprensa. E, no caso do comprometimento de renda, esse comprometimento foi 27,6% no mês de junho contra 27,7% em maio. Nos dois casos, houve uma redução, mas esses dois indicadores se encontram em níveis elevados. Bom, com isso eu encerro a apresentação que eu tinha preparado aqui para o dia de hoje. Devolvo a palavra para o Natan para ele poder organizar a sessão de perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Bom dia, Cícero Cotrim, da Broadcast. Com todas as estatísticas que a gente tem nesse relatório, é possível continuar falando de uma tendência de moderação no mercado de crédito como um todo? Então, essa é uma pergunta. Segunda pergunta é: o consignado privado parece ser uma tendência, essa recuperação do ritmo de concessões? É isso. Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas, Cícero. Em relação ao mercado de crédito como um todo, eu acho que a gente tem visto moderação na taxa de crescimento dos saldos, né? Nós não estamos falando de uma redução dos saldos de crédito, nós estamos falando de uma desaceleração. Isso significa que as taxas de crescimento, um mês após o outro, elas têm sido menores, né? Se a gente olhar o total do crédito, a medida mais agregada que a gente tem do crédito do Sistema Financeiro Nacional, a gente viu um crescimento acelerando e chegando a 12,3% em fevereiro de 2025. Né? Esse dado é comparar o saldo de fevereiro de 2025 com fevereiro de 2024, ele cresceu 12,3%. De lá para cá, a gente, mês a mês, reduziu para 11,5%, depois aumentou para 12,1%, caiu para 12%, para 10,8% e agora 10,7%. Né? Então, com a passagem de 5 meses, né, essa taxa de crescimento baixou de 12,3% para 10,7%. Então, eu acho que tem uma moderação, se você quiser, eu uso a palavra desaceleração, elas são basicamente sinônimas nesse contexto, né, do crédito como um todo. Se a gente olha para o crédito livre, que é aquela parcela de crédito que é livremente pactuada e mais influenciável pelas condições de liquidez e condições monetárias da economia, a gente vê um cenário bastante similar e mais acentuado ainda, né? Em fevereiro de 2025, a taxa de crescimento do crédito livre, né, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, ela estava em 12%. Depois disso, ela veio se reduzindo, né? Pode ter aumentado um mês, mas reduziu no seguinte, e ela chegou agora em julho em 9,4%. Então, nesse período de 5 meses, houve uma desaceleração do crescimento dos saldos do crédito livre de 12% para 9,4%. Então, eu acho que a gente tem visto uma desaceleração desse crescimento do crédito. Ela certamente não é igual para todas as modalidades. A gente viu nesse mês um crescimento das operações do crédito direcionado, né, mais dinâmico do que as operações do crédito livre. Né? A gente destacou as operações, né, do crédito oferecido pelo BNDES, mas quando chegar num outro momento a gente pode destacar
as operações do crédito rural, por exemplo, que sofre influência de Plano Safra e outras medidas do mesmo gênero. A gente tem também no crédito direcionado aqueles programas como o Pronamp e outros, né? Então, a gente teve agora em julho um crescimento do crédito direcionado. Se você olhar nos últimos 12 meses, o crédito direcionado está crescendo mais do que o crédito livre, né? 12,5% no direcionado contra 9,4% no crédito livre, mas a visão geral é de uma desaceleração. Aí você mencionou o crédito consignado privado, né? Esse crédito consignado privado está numa tendência diferente, né, do que o crédito como um todo, seja o crédito como um todo, seja o crédito livre, seja o crédito livre para pessoas físicas, né? Mas aí a razão é bastante específica, né? A gente teve um programa novo chamado Crédito ao Trabalhador, que foi lançado em março deste ano. Eu sempre menciono abril, porque foi o primeiro mês completo nas estatísticas, né? Então, março só teve lá, acho que a última semana. Então, a gente, se olhar abril, mas ele começou no final de março. Então, é um crédito novo que traz uma nova alternativa de crédito para um conjunto amplo de trabalhadores que não tinham essa opção, né? A gente, se eles não conseguiam captar no crédito consignado antes, a gente pode imaginar que eles estavam, se necessitasse, captando no crédito não consignado, e aí a gente tem uma taxa de juros de 104,5% contra uma taxa de juros de 55%, né? Então, houve uma redução de taxa de juros. Isso, se eles não estivessem se financiando em outras modalidades ainda mais caras, como modalidades rotativas, cheque especial, cartão rotativo e tudo. Então, é uma nova quantidade de pessoas às quais foi aberta a possibilidade do crédito consignado que não existia antes. Então, acho que é natural que a gente tenha taxa de crescimentos elevadas nessa modalidade e que elas andem na direção contrária, né? Mas a tua pergunta é exatamente se a gente pode dizer que o dado de julho, né, com concessões na faixa de 5 bilhões, 5,1 bilhões, é uma nova tendência. A gente nunca pode afirmar uma nova tendência a partir de uma observação, né? Mas a gente tem, digamos assim, inovações acontecendo mês a mês desde que o crédito privado foi lançado, né? O crédito privado foi lançado, depois disso a gente teve um período de muita consulta por parte dos interessados em relação a essa nova modalidade. A gente foi seguido disso com concessões bastante fortes em abril, depois elas reduziram bastante em março e junho. As instituições estão se, digamos assim, acostumando a esse novo perfil de cliente, a sua forma de operar, né, a operacionalidade da modalidade. A gente teve a possibilidade, se não me engano, no mês passado, de portabilidade entre esses saldos em diferentes instituições financeiras, e ainda está por ser regulamentada a garantia nos saldos do FGTS, né? Então, se você olhar especialmente essa parte de garantia, é possível que a gente tenha uma maior oferta desse crédito na medida que os bancos vão se tornando mais habituados a essa nova modalidade, tem um reforço nas garantias com o FGTS. Então, assim, não que esse número de julho seja uma tendência, mas sendo concretizadas as perspectivas que estão sendo feitas, né, para essa modalidade, especificamente o FGTS, eu acho que tem espaço de continuidade de crescimento. Ok, da minha parte. Fernando, o nosso colega aqui, o Guilherme Pimenta, do Valor Econômico, ele está sem acesso ao microfone. Eu vou repassar aqui a pergunta dele. Pois não. Você falou no finalzinho sobre inadimplência. Ele queria entender um pouco melhor sobre essa alta, segundo ele, desde 2017. Ele pergunta, é possível dizer que há uma tendência ou algo relacionado somente à resolução 4966? Essa é a pergunta dele. Bom, obrigado, Guilherme, pela pergunta. Acho que isso é um ponto importante que a gente tem para tratar. Houve uma resolução que, digamos assim, entrou em vigor nesse aspecto de inadimplência no começo do ano, a resolução 4966, como o próprio Natan mencionou para a gente. E, em caso específico da inadimplência, a diferença é o seguinte, né? A gente tinha uma regra de inadimplência antes bastante objetiva, né? Então, para fins no que se refere às estatísticas de crédito, né? A gente
o cliente pegava uma operação de crédito qualquer, financiamento imobiliário, aquisição de veículos, qualquer uma delas, e ele recebia esse dinheiro, isso era concessão, e depois ele tinha que mensalmente fazer os pagamentos. Se em algum mês do futuro ele não pagasse esse montante, nos primeiros 15 dias, nós considerávamos que essa operação ainda estava em dia. A partir do 15º dia, e até completar 90 dias, nós classificamos essa operação como atraso. Então, a gente estava com uma operação de crédito em atraso de 15 até 90 dias. E a partir de 90 dias, então, é que a gente caracterizava essa operação como inadimplente, né? Vamos supor que o cliente pegou uma operação em janeiro, aí começou a pagar em fevereiro, março, abril, ele teve alguma dificuldade em maio, não conseguiu pagar a prestação de maio. Então, ele precisava não ter pago maio, nem junho, nem julho, e aí nas estatísticas do mês de julho, nós consideramos essa operação como uma operação inadimplente. Então, as regras eram objetivas, havia prazo definido para que os clientes as instituições financeiras classificassem e reportassem ao Banco Central e a gente gerasse as estatísticas, os atrasos, né? Então, até 15 dias não acontecia nada, a operação estava inadimplente, estava adimplente, entre 15 e 90 dias havia um atraso e a inadimplência começava em 90 dias. O que a resolução 4966 trouxe de novidade neste aspecto é que as instituições financeiras, seguindo aquele princípio de conheça seu cliente, as instituições financeiras têm que conhecer o seu cliente e têm a discricionariedade de classificar uma operação para a qual não houve pagamento em atrasada ou não, sem obedecer necessariamente essa regra de dias fixos de atraso, né? Então, vamos supor, por exemplo, uma instituição financeira concedeu um crédito de longo prazo, de 5, 10 anos, a um cliente, pessoa jurídica, e no segundo, terceiro ano acontece um imprevisto completo, essa empresa faliu. A resolução 4966 dá a possibilidade de que essa instituição financeira, no dia seguinte, considere essa operação inadimplente. Não precisa esperar 90 dias. Eu sei que isso é um caso mais extremo, mas é só para reforçar o ponto, né? Então, uma operação em atraso, a instituição financeira pode avaliar a capacidade da empresa de pagar ou não pagar e, no seu balanço, né, classificar essa operação como inadimplente antes daquele prazo tradicional. E, a partir daí, decorre também, vai modificar o seu ritmo de provisões. A gente pode olhar na tabela da nota para a imprensa que apresenta as provisões, também teve uma diferença bastante significativa nos percentuais na passagem de dezembro de 24 para janeiro de 25, as razões são essas. Então, a mudança que a resolução 4966 estabeleceu foi dar mais discricionariedade para a avaliação da instituição financeira, os seus modelos internos de risco, a avaliação que ela tem em relação ao seu cliente para classificar essa operação. Então, assim, é possível que ele declare uma operação inadimplente e lance isso no seu balanço e informe ao Banco Central antes de 90 dias, e é possível que ele não faça isso mesmo ultrapassado 90 dias. O que a gente viu ao longo desses meses foi predominou o primeiro aspecto, né? Houve um lançamento de operações inadimplentes maior do que havia sido. Então, uma parte do aumento da inadimplência, né, se deve aos efeitos da resolução 4966, de fato, como perguntado pelo Guilherme do Valor. Bom, o Natan me informa aqui que nós não temos mais perguntas para o dia de hoje. E o Cícero acabou de levantar a mão aqui. Então, continuamos. Dá para dizer qual percentual desse aumento da inadimplência se deve a 4966? Eu lembro que o diretor Diogo Guilhem já mencionou que você poderia ter algum estudo sobre isso, uma diferença da inadimplência com a 4966 e sem os efeitos da 4966. É possível a gente estimar isso? Em economês, a gente chamaria esse exercício como um contrafactual, né? O que quer dizer um contrafactual? Nós temos a realidade ocorrida. Essa realidade ocorreu a resolução 4966, ela entrou em vigor em janeiro, nesse aspecto, né?
e teve um impacto nas operações, na taxa de inadimplência, né? Se você olhar a tabela 2, só para olhar o dado mais geral de inadimplência, ele chegou a 3,8% no mês, isso que eu falei que era o maior lá desde 2017, quando deu 4%. E se você olhar no ano, ou seja, comparar esse 3,8 com o dado de dezembro do ano passado, ele aumentou 0,8 ponto percentual. Então, ele estava em 3% em dezembro de 24, passou para 3,8% em dezembro de 25. Então, o dado factual é que houve um aumento na inadimplência de 0,8 ponto percentual, né? O que seria um contrafactual? Vamos estimar qual seria o comportamento das instituições financeiras mantidas as regras anteriores, né? Então, você pode fazer isso de diversas formas, usar tendências e pode usar, sei lá, microdados e ver se teve uma mudança, quais foram as mudanças de classificação, as novas inadimplências que aconteceram de lá para cá e ver se elas aconteceram mais próximas da regra antiga ou se mais próximas da regra nova. Certamente isso é possível fazer. Aqui no Departamento de Estatísticas, as nossas bases de dados são mais agregadas, a nossa tarefa é divulgar o factual, assim, as estatísticas. Então, a gente não tem, no Departamento de Estatística, nenhum estudo desse que você mencionou, a gente só tem os dados factuais. Então, quando a gente olha, a pergunta seria, desse 0,8 ponto percentual de crescimento, quanto é atribuído a uma tendência, digamos assim, do mercado de crédito, quanto se pode atribuir a 4966, a gente não tem eu não tenho esse número aqui, né? Mas, enfim, é uma composição das duas coisas, sem poder saber exatamente, sem que eu consiga saber exatamente a partir dos meus dados qual é a proporção de cada uma delas. Ok. Então, eu só queria lembrar a todos que, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as estatísticas de crédito ou qualquer outra estatística publicada pelo Banco Central, é só se dirigir à assessoria de imprensa, encaminhar a sua pergunta, que nós faremos o máximo para responder no menor prazo de tempo possível. Muito obrigado a todos por participarem dessa mais uma coletiva de imprensa sobre estatísticas. Eu gostaria de convidar a todos para sexta-feira, dia 29 de agosto, a gente tem às 10h30 da manhã a última coletiva desse conjunto de notas para a imprensa do mês de julho, com os dados da estatística fiscal. Muito obrigado e bom dia a todos.